Olá pessoal, eu me chamo Adiel, sou um dos cofundadores do Método Catsvest. Talvez vocês nunca me viram por aqui, porque eu também faço parte do Método Catsvest juntamente com a Manu. Então não estranhe se for um rosto novo por aqui, mas eu venho aqui justamente para falar para vocês como é que foi a minha experiência com o Método Catsvest, como é que foi a minha experiência aprendendo sobre a neurociência do estudo e como eu apliquei todo o método, todas as técnicas necessárias para eu ser aprovado. Bom, para ser aprovado, né, foi aprovado em medicina na Universidade Federal do Maranhão e também foi aprovado no curso de formações de oficiais, pela prova da UEMA. No caso, pelo PAS, no ano de 2022 que eu fui aprovado, tanto em medicina como no CFO. E bom, quero compartilhar para vocês como é que foi a minha experiência como vestibulando, enquanto vestibulando, que não sabia muito dos conteúdos, que teve um ensino médio, na verdade, bastante defasado no ensino. Foi durante a pandemia, onde as aulas estavam sendo online, estava naquele tempo de adaptação, onde muitos alunos não sabiam como estudar online, procrastinavam muito, inclusive eu fui um dos que procrastinei muitos meus estudos no primeiro e segundo ano, até que no meu terceiro ano do ensino médio eu decidi correr atrás do prejuízo. E bom, como foi que eu corri atrás desse prejuízo? Aplicando as técnicas de estudo com aprendizado acelerado. Inclusive, temos aqui um livro que eu estou estudando agora sobre ultra-aprendizado. Vai ter vídeos no canal, vai aparecer no canal falando sobre o que temos nesse livro que podemos aplicar de forma prática no nosso estudo diário para o vestibular. Não só para o vestibular. Se você quer aprender algo novo, quer aprender uma habilidade nova, sei lá, vamos dizer, aprender a falar inglês, que é algo que está em alta hoje, né? Qualquer habilidade você pode aplicar, não só para o vestibular. Estamos aqui para falar do vestibular, né? Voltando, no terceiro ano do ensino médio, eu tive que voltar a pegar todo o conteúdo do ensino médio, desde o primeiro ao terceiro ano, todo o conteúdo, de forma bastante intensa. O que eu fazia? Eu via bastante teoria, muita teoria, via toda a teoria necessária para, assim, eu me sentir preparado, porque você não vai estar 100% preparado, para partir para a prática. Então, foi um ano em que eu corri atrás do prejuízo do todo o ensino médio em um ano, de forma bastante extensa. Então, eu fui lá, vi todo o conteúdo, começava a fazer uma revisão de formativa do que eu havia estudado após a aula, anotava tudo e depois eu, na minha cabeça mesmo, ia lembrando, relembrando, ainda aplicando de forma bem rudimentar a nossa técnica de revisão. Então, após o terceiro ano do ensino médio, eu fiz o Enem, tive uma boa nota de redação, tirei 960, nunca tinha feito redação, acho que eu tinha feito somente no segundo ano do ensino médio, aí no terceiro ano que eu tirei 960, e eu vi que eu pude ver que eu realmente tinha evoluído na teoria, eu via que já tinha um conhecimento bem melhor do que quando eu via as questões, quando eu tive o primeiro contato com os conteúdos, principalmente de física, que era uma parte que eu tinha bastante dificuldade. E já no meu segundo ano de preparação, que foi após o término do ensino médio, eu comecei a partir para prática direta, para a técnica de aprendizado acelerado de forma aplicada mesmo. Começava a fazer bastante questões, muitas redações, muitos simulados, mas mais importante do que fazer é você corrigir e refazer, sempre melhorando o seu processo de aprendizado. Por exemplo, não adianta você ficar batendo a tecla em cima de um conteúdo de uma única forma se você vê que não está dando resultado. É importante que você tente. É importante que você tente ver aquele conteúdo. Pessoal, parei de falar porque aqui está tendo uma construção aqui próximo. Vou tentar melhorar um pouco o áudio na edição do vídeo, mas vamos continuar. Eu comecei a aplicar
o meu aprendizado ao longo do terceiro ano, já no ano seguinte, em muitas questões. Fazia muitas questões. A teoria era somente se eu precisasse mesmo, eu esqueci de alguma coisa, eu revisitava. E algo que foi diferencial, que eu digo que foi 75% da minha aprovação, foi começar a fazer revisão de forma ativa. Tá, Diel, qual o poder dessa revisão ativa? Por que que vocês falam tanto disso e batem tanto nessa tecla aqui no Cardsvest? Porque é a revisão ativa que vai permitir com que você tenha um acesso fácil a qualquer informação, a qualquer momento, no momento da prova, no momento que você estiver fazendo as questões e quando você estiver sem praticar aquele conteúdo há muito tempo. Por exemplo, é muito comum que os cursinhos têm as suas agendas próprias, né, de dar conteúdo. É muito comum que, por exemplo, em física, eles comecem dando cinemática, aquela parte mais da matemática na física, né, do início do conteúdo da física, e dinâmica. E geralmente esses conteúdos eram dados muito no começo do ano. E o que eu fazia? Via o conteúdo, anotava para revisar, para relembrar o que eu tinha aprendido no terceiro ano, anotava tudo que o professor dizia no momento da aula, guardava. Pós-aula, eu já revisava os flashcards. Não, pós-aula não revisava os flashcards. Eu tentava relembrar o que eu tinha aprendido durante a aula. No dia seguinte, antes de praticar as questões de física, eu revisava os flashcards. Todo dia era sagrado. Eu, juntamente com a Manu, a gente entrava em ligação pelo Meet, compartilhava a tela e começava a revisar os flashcards. Essa foi a rotina que foi primordial para eu conseguir ser aprovado e conseguir gravar todo o conteúdo de forma prática na minha mente. Então, eu comecei a produzir flashcards junto com ela, comecei a revisar todos os dias e comecei a prática intensa com questões e flashcards. Então, resumindo, eu consegui ser aprovado aplicando o método Cardsvest por meio da revisão dos flashcards, mas algo que eu preciso enfatizar, você precisa da teoria. E se você não tem muito tempo para aprender na teoria, se tem uma coisa que vai realmente te ajudar a aprender de forma rápida, é o erro. Eu vi num vídeo, eu não vou lembrar quem foi que falou, que o erro ele não é uma escolha. Você não escolhe errar. O erro é uma etapa. Então a melhor forma de você aprender é errando. Por exemplo, eu naquele ano eu não estudava não via aulas. No terceiro ano do ensino médio eu vi aulas de humanas e linguagens, vi muitas aulas de interpretação textual, anotei tudo. Só que na minha trajetória, eu tinha em mente que matemática e ciências da natureza era o que ia fazer minha nota aumentar, tanto no Enem quanto na UEMA. Então, eu foquei massivamente fazendo questões nisso e fazendo questões diretas de humanas e linguagens. E foi aí que eu consegui perceber que eu conseguia aprender o conteúdo de humanas, por exemplo, filosofia, sociologia, todos aqueles conteúdos errando as questões. Eu errava, via o que eu errei, anotava o que eu havia errado e qual era a resposta certa. E com o passar do tempo, quando eu ia refazendo todas aquelas listas, eu vi que eu realmente tinha aprendido aquele conteúdo. Então, se você não tem muito tempo da teoria, parte para a prática. A prática é o melhor método para você conseguir ser aprovado, seja por meio de flashcards, que vão te dar a possibilidade de revisitar na sua memória qualquer conteúdo de forma rápida e também com a resposta certa na ponta da língua, e vão te permitir que você tenha essa, posso dizer, essa perenização do conhecimento na sua mente, se é que deu para entender. E a prática de questões. Questões é um pilar, teoria, flashcards, questões. E também é um processo. Já tem muita teoria, esquece teoria, parte para a prática. É questões e flashcards. Bom, pessoal, então foi isso. Acho que deu para entender de forma bem rápida de como foi esse processo de aprovação e como eu ainda sigo aplicando esse método também enquanto eu sou estudante de medicina.
Já existe flashcards, muitos flashcards prontos que eu pego lá, começo a revisar, mas os flashcards foram um método principal para eu conseguir ser aprovado no vestibular. E com certeza vai ter mais vídeo trazendo aqui para vocês sobre método de estudo, sobre técnica de aprendizado, para vocês aplicarem de forma direta e de forma prática na sua preparação para o vestibular. Então, eu vou ficando por aqui. Acompanhem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também. Se você gostou desse vídeo, se foi interessante, se você se identificou, eu peço também que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe com algum amigo se você achou interessante, que com certeza vem muito conteúdo de valor para vocês. Forte abraço e tchau, tchau!